Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que esteja um lindo e maravilhoso dia para todos, como aqui está totalmente nublado, com aquela chuvinha deliciosa. E tivemos uma feliz e infeliz para alguns aparecimento aqui nas portas das janelas da nossa casa, de um passarinho que grita, rapaz. Mas pensa num passarinho que veio aqui, passarinho grande, aquelas que parecem umas galinhas. Eu não sei como é que chama o bicho, rapaz. Eu não lembro, eu não sei qual que é o nome do bicho. Sei que o bicho quer e não é quero, mas ele e grita, rapaz, nossa senhora, pensa nos bichos doidos aí. 4:30 da manhã o bichinho já acordou. Por quê? Agora tá clareando mais cedo, né? Então começa a querer surgir uma claridade no céu, rapaz. Esses bichinhos já saem cantando que é um tererê. Oh, meu Deus do céu. Eu dei risada pra xixi hoje. Falei assim, nossa, você fica imaginando os vizinhos tudo louco. Falei, que bicho é esse aí? Eu tenho costume de acordar cedo, então pra mim tá ótimo. Eu já tô acordando super cedo mesmo por causa do horário de verão, que não tem horário de verão, né? Mas então ele, em vez de fazer à tarde as caminhadas, as coisas, você troca para a parte da manhã. Que eu vou falar pra você, eu acho que é muito melhor caminhar de manhã do que à tarde. Porque quando você caminha de manhã, parece que a sua disposição aumenta, tudo melhora. E fica muito mais, né? Aí você toma aquele belo de um banho e já fica totalmente preparado pro dia. Eu acho incrível e maravilhoso. Tem gente que prefere à tarde, à noite, mas deixa esse aí, eu vou falar pra você, hein? Vamos lá. Dólar comercial. O dólar ontem fechou com uma leve queda de 0,33 e fechou a R$ 5,555. R$ 5,55 e 5 décimos ainda. Então ficou tudo 5, ó. Ficou 5,555, 4 número 5 e fechou em 0,33. A sincronização dos números e outra, hein? A compra e venda sempre é diferente uma da outra. A compra 5555, venda 55555. O mesmo valor, pelo menos está aqui no site que eu acompanho aqui do UOL, né? Eu vou falar pra você, é muita coincidência pra minha cara. Nossa senhora, isso aí pra mim é dedinho de ET. Vamos lá, como diz o Pedrão, dedinho de ET. Índice Bovespa, como é que ficou o índice Bovespa? No 0 a 0. Fechou no 0 a 0, professor, 0 a 0. Vocês lembram que eu falei ontem que se ele ia subir, que eu falei assim, olha, normalmente quando acontece assim, essa queda, depois de uma queda, ele começa subindo, e aí nós vamos ver se depois do meio-dia, depois do meio período de trabalho, porque a gente não pode, tem gente que acha que meio-dia é 12 horas. No relógio mas na bolsa não, porque ela abre às 10. Então vamos lá, 10, 11, 12, 2 horinhas. Aí vai 12, 13, 14, 15, 16, 17, são 7 horas. Então tem que pegar pelo menos 3 horas e meia. Então vamos lá, 10, 11, 12, 13 e meia. Então 1h30, 2 horas é o meio do período da bolsa, tá certo? Para vocês ficarem sabendo. E olha que eu prefiro colocar as duas porque ainda tem um lanchinho, um almoço que os caras acabam de abrir e ainda vai comer almoçar. Então tem essa situação aí. E foi o que aconteceu, o que eu falei. Falei, ó, se chegar lá no meio do período, no meio do dia do prego, né? Não do dia nosso de relógio, mas no meio do dia do trabalho da Bolsa de Valores, ela vai definir para onde ela vai, se vai para cima ou para baixo. Chegou mais ou menos naquele horário, começou a cair e ditou a tendência. Ditando a tendência, o que acontece? A bolsa que está 106,363, fechou em 106, ela vai buscar 104 ou 103. Vai, professor? Vai. Ela vai tentar ao máximo chegar para o 102, inclusive. Será? Vai. Ela vai buscar lá. Ela vai buscar o máximo que ela conseguir lá para baixo. Mas por que tudo isso? Por causa da muvuca. É por causa de votação de precatório. É por causa de Auxílio Brasil. É por causa do CPI. Juntou esses três.
Então nós temos precatório que está sendo votado, se vai parcelar ou não, se fica para outro ano, se estoura o teto, como é que vai ser. Além desses tetos estourados, estoura mais o teto do auxílio, se vai ou não vai, também foi para o Congresso para votar. E aí tem o negócio da CPI, que passou agora para a PGR assumiu e deu sinais que está feliz. Ou seja, vai fazer alguma coisa. Vamos até tomar um leitinho com café. Nossa senhora, o meu leite com café é assim. É uma parte de leite e duas de café. Meu leite com café sempre foi assim. O tal do, aqui em São Paulo chama pingado. E o DAX, professor, e a Alemanha? Ontem ela ficou meio que no 0 a 0, hoje ela está no 0 a 0 de novo. Tá aqui, 0 a 0, 15.691. Ela chegou no patamar bom. Agora já meio quase que estável, um pouquinho para cima ainda por causa da inflação. Ela chegou nesse tanto e está parada ali e está ali fazendo seus movimentos. E ontem não teve oscilações, hoje não teve oscilações e está tendo as, como é que chama? As publicações dos trimestrais das empresas. Então nós vamos ter aí algumas novidades, algumas coisas, falando, olha a lucratividade dessa ou daquela. Professor, mas o que você acha que vai acontecer? Bom, veja bem. Nós temos que pegar o seguinte, o que pode aparecer de ótima lucratividade para o mercado? Preço de ações para lucratividade. Olha, um dos preços que pode ser incrível e maravilhoso é de uma ação que andou caindo bastante, é tipo da Vale. A Vale, por que ela vai ficar boa? Mas o valor da empresa está valendo isso? Não. Para mim, ela ainda tinha que voltar para os 65. E ela está nos 70 e alguma coisa. Deixa eu ver quanto é que ela fechou aqui. Deixa eu ver aqui que eu já vejo já. A Vale fechou em 75. 75. E 75 para 65 é bastante. Nós estamos falando de 10%. Só que tem um porém. A participação dos lucros que ela vai pagar, porque o lucro dela vai ser tamanho, por causa que ela vai pegar o lucro lá de trás. Ela está processando dados lá de trás. E a lucratividade ainda daquele período é bom. Ah, mas acabou, mas o faturamento vem no trimestre. Primeiro eu entrego, depois eu faturo. Então entra no caixa da empresa a venda como se fosse antes de 3 meses atrás. Então para agora vai ser alto. Eu não sei como é que está o pagamento de participação nos lucros. Se ela for pagar a participação nos lucros, o pessoal vai ficar tudo felizão e já vai querer entrar nela para pegar essa participação nos lucros, porque deve ser em torno de uns 10%, hein? Da última vez pagou R$8,00, R$8,00, se as ações estão 75, nós estamos falando de 11%. 11% é muito mais do que uma Selic de um ano inteiro, né? Mais a valorização das ações, e é uma ação que investidor internacional gosta de entrar. Então, passando essa muvuca da queda, olha, eu vou falar pra você, eu vou ficar de olho nesse trenzinho aí, porque eu acho que vai sair alguma coisa boa aí. E a bolsa ontem, mesmo ela ficando em 0 a 0, ela teve muitas subidas, se você for analisar, ela teve mais azulzinho do que vermelhinho no geral. Mas mesmo assim ela ficou negativa, é porque deu uma murchadinha na Petrobras. Deixa eu ver o que aconteceu, porque eu ficou tão feliz com ela, mas depois ficou no 0 a 0 também, ó. Petrobras 0,02 de queda, muito pouquinho. Então eu acho que uma adequaçãozinha, alguma coisa que deu aí, uma ação ou outra, mas rapaz, a Embraer que está caindo. As pessoas estão me perguntando, professor, mas por que a Embraer está caindo? Eu falo para vocês, concorrência. Quando ela lançou o negócio do veículo voador, parecia que ela era a única do planeta, que ela estava na frente de todo mundo. E de repente, do nada, me aparece um monte de empresas já com os protótipos prontos. E ela fazendo protótipo. E o pessoal já com o protótipo pronto, já funcionando e lá. Só que tem um porém. Eu estava conversando com um amigo, já vou puxar papo disso daí, porque isso é interessante. Eu estava batendo papo com um amigo, e ele pegou e comentou que ele chegou a trabalhar lá há muito tempo, e ele falou assim, tem um contato com meus amigos, a gente faz a festa todo ano, a gente sempre está em contato, que a gente aposenta, mas nunca aposenta, aqueles negócios de confraternização dos amigos, né?
E ele tava comentando o seguinte, ele falou assim, Ricardo, o pessoal tá entendendo errado a Embraer. Eu falei assim, como assim tá entendendo errado? Porque colocaram ela como veículo voador que ela tá lançando, e não é veículo voador. Eu falei, como que não é veículo voador se eu tô vendo veículo voador? Ele falou assim, não é. É helicóptero moderno. Ela não quer ser uma fabricante de automóvel voador. Ela não quer isso. Eu falei, mas por que ela não quer? Ela falou, porque primeiro, o métier dele é avião. Então eles querem um drone que carregue pelo menos 6 pessoas, como se fosse um aviãozinho pequenininho. Ele quer uma estrutura de um aviãozinho pequenininho que possa fazer voos curtos de cidades em cidades. A meta deles é cidades entre cidades. E não carro. Vou trabalhar, venho para cá, vou para... Não, eles não querem isso. Eles querem manter ainda na questão como é que fala? De aviação. Tanto é que eles já estão com um projeto lá, parece que já... Ele falou, né? Agora eu não sei se é ou se não é, mas vamos lá, tem que investigar, né, gente? Porque sabe como é que é a conversa de um com o outro? Pode ser uma ideia que surgiu lá, pelo que eu percebi, é isso aí, é uma ideia. De que no futuro eles poderiam fazer um drone, tipo daqueles helicópteros grandão, que... Então seria um drone que não vai levar mais 6 pessoas, mas levaria já 20 pessoas. E aí vira um ônibus voador. É o que eles querem fazer. É isso, a meta deles é essa. Então faz pequenininho, depois faz um médio, depois faz um gigante. Essa é a tendência, pelo menos é o que ele falou, assim, tipo assim, uma meta. O pessoal cria uma meta e fala assim, vamos lá, vamos tentando desenvolver coisas, porque a gente vai ter que modernizar a área de aviação, e a aviação vai mudar. E quem sabe tudo saia de turbinas e vire drones. É algo natural, né? Então o avião pode virar algo para longuíssimas distâncias e os drones para esses aviões menores, mais curtos. Você economiza combustível, que é caríssimo de avião, você economiza piloto, que é caríssimo também para o avião, você economiza um monte de coisas e consegue abaixar o custo das passagens, que é o mais importante para eles e tudo mais, que é onde que eles conseguem clientes. Então, ele pegou e falou assim, olha, percebe que os clientes que estão comprando os aviões são tudo táxi aéreo. E quem que é empresas de táxi aéreo? São empresas que têm helicópteros ou pequenos aviões. Então a área que ela está entrando é para suprir essa área dos táxis aéreos, dessas empresas que usam para fazer um voo de um helicóptero que vai daqui e dali, vai ser, em vez de esse helicóptero, usando isso daí. Falei, entendi. Mas por que ela não gostaria de carro? Ele falou assim, então, o problema é o seguinte, que eles acreditam que não vai ser aprovado em lugar nenhum do mundo veículo mesmo de carro voador. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, primeiro, vai ter muitos. Cria um congestionamento que não pode ter a nível aéreo. Segundo, som. Ele faz muito ruído sonoro. Nós teríamos que andar com tapões no ouvido, torta direita, se isso acontecesse. Porque seria como se eu tivesse... Tenta imaginar, o barulho do helicóptero não é alto? Eu falei, Agora tenta imaginar, em vez de um helicóptero, 200 helicópteros voando perto da sua casa. Eu falei, nossa, ia ser um barulheira. Ele falou, é isso aí que é o drone. Eu falei, cara, mas e aí? Você acha que isso daí, então? Isso daí é um dos problemas de ruído que estão tendo os estudos para fazer com que os drones não voem muito baixo, mas voem bem mais alto. Justamente para dissipar o barulho. Fazendo barulhão, ele dissipa. Agora, 200, 500, 1000, 1 milhão de veículos andando, imagina o que é. É como se a gente estivesse morando dentro de uma colmeia de abelha. Ninguém consegue gravar mais nada, escutar mais televisão, não consegue ver mais nada, só fica... Eu falei, rapaz, não tinha pensado nisso. Ele falou, então, o pessoal tem que estudar tudo essas coisas, cara, porque um monte, a legislação é lotada de coiseira. Eu falei, pois bem. Então, gente, é fofoca, hein? Isso aqui não é aviso de diretoria, de não sei do que, não. Isso é tipo meta, tipo o cara, eu tô planejando fazer alguma coisa. O engenheiro sonhando que pode lançar alguma coisa, né?
Senão o povo vai falar que eu peguei alguma coisa que é uma verdade, já tem até escrito. Eu não sei, mas pode ser, ué. Se tem fumaça, só que isso é uma realidade que não é só daqui, né? De todos os lugares do planeta, né? Então esse tem essa pegada. Vamos para as notícias aqui, senão não dá tempo. Rapaz, aconteceu um fato interessante. A B3, que chama B3SA3, recebeu uma infração da Receita Federal de 204 milhões por ágio difusão. A Bolsa de Valores, essa aqui é a Bolsa de Valores, é a ação da Bolsa de Valores. Em 2017 ela fez uma integralização e lançou como prejuízo para fazer uma amortização dos impostos que ela tem que pagar. E o negócio estava errado. Ou seja, uma bolsa de valores que mexe só com finanças, fazer cálculo errado de imposto é porque o negócio está feio lá, hein? Ei, rapaz do céu! Eu vi isso daqui como um sinal divino de que alguma coisa ainda há de vir por aí. E eu vou ficar acompanhando. E eu não vou ficar entrando em... Eu entrei um pouquinho na bolsa porque eu tava vendo esse negócio de subir e descer. Beleza. Se hoje despencar gigantescamente a ação, de chegar a 102 mil pontos, até dá para dar uma entradinha para pegar uma recuperaçãozinha. Mas se cair só um pouquitinho, fico fora porque na sexta cai de novo. Será, professor? Ah, pai, é assim que funciona. Enquanto não resolver essa butuca aí de... Como é que chama do negócio aí desse precatório, do Auxílio Brasil. Rapaz, enquanto não resolver esses dois negócios, principalmente do precatório e do Auxílio Brasil, nós não vamos ter sossego na bolsa, não. Vamos lá, Infomoney. Estudo mostra que bitcoins estão concentrados na mão de poucos. Estudo revelou também que a concentração entre mineradores diminui após forte aumento do preço da moeda digital. Ou seja, eles pegaram e viram que quanto mais alto fica o Bitcoin, as moedas digitais no geral, mas no caso do Bitcoin, menos pessoas compram ela. Ou seja, se fica caro, ficou caro para mim e eu não quero entrar. Agora, se ficou muito caro, eu ainda sendo gigantesco, grandão, bitelão, ainda compro. Só que não é só isso. Estudo mostra que bitcoins estão concentrados na mão de poucos. É óbvio, porque são poucos que são ricos e milionários. É pouca pessoa que tem dinheiro sobrando para poder fazer um investimento no Bitcoin. Uma pessoa pegar e falar assim, eu vou fazer um investimento aqui. Quanto você tem? Eu já escutei um amigo falando isso aí para mim uma vez. Eu quero investir na bolsa. Eu falei, tá bom, e aí? Não, porque eu vou investir, que não sei o que. Eu falei, quantos que você vai investir? Não, que eu tenho dinheiro aí, que é um dinheiro bom, rapaz. Então, não sei o que. Eu falei, quanto, cara? Ele falou, então, 5 mil. Olha quanto dinheiro. Eu falei, realmente é bastante dinheiro. Para alguém que está passando fome, para fazer compra, para pagar conta, é bastante dinheiro, é muito dinheiro. Mas para investir em bolsa, 5 mil não dá, gente. Porque se investe, você acha que você vai ganhar, você coloca 5 mil, você acha que vai ganhar mais 5 mil? Isso não existe. Se você colocar 5 mil, você vai ganhar 5 reais, 10 reais. Você quer parar 5 mil reais para ganhar 10? Aí é melhor você comprar um produto e vender. Compra um produto e vende, compra outro produto e vende. A bolsa de valores, ela só é interessante quando você pega volume. Que aí você não tem como ficar fazendo negociaçãozinha para cá, porque quando você aumenta, vamos lá, imaginando que você é um negociante. Aí eu compro compro celular e vendo. Compro, produto eletrônico e vendo. Beleza, você compra compra outro, vende outro, e vai ganhando, ganha 300, ganha 200, ganha 500, ganha 200, ganha 1000, e aí vai. Aí você fala, agora eu vou aumentar. Só que você aumenta, mas e os seus clientes? Aumentou? Aí aumentou, mas agora você não dá tempo de atender o cliente e comprar. Eu preciso de um funcionário. Colocou o funcionário, já foi tudo seu lucro. Então, a venda direta, ela é boa para quando você é autônomo. Quando você transforma numa empresa, aí vale a pena você comprar uma empresa. Já chega na bolsa e fala, eu gosto disso aqui, eu quero comprar a empresa. Quero participação dos lucros. Mais ou menos isso, mais ou menos, jocosamente falando. Infomoney. Aumento de 1,5 ponto percentual da Selic é insuficiente para
ancorar as expectativas para a inflação, dizem especialistas. O Banco Central falou que não ia subir muito, que não sei do que não estava muito, não sei o que lá. De repente veio um IPCA gigante, fazendo com que fosse a inflação maior da história, de toda a história do planeta. E aí? E aí que aconteceu o seguinte: eles tiveram que dar um aumento de 1,5 e nessa última reunião, que foi ontem, eles aumentaram 1,5 ontem, de 6 para 7,75, então foi 6,25 para 7,75, porque aumentou 1,5, e falou que vai aumentar mais 1,5. Mais 1,5, nós estamos falando que vai para 8,75 mais meio, vai para 9,25. Que era a expectativa. E a próxima reunião do cupom é só em dezembro, novembro não tem. Ou seja, não vai passar de 9,25 a inflação, a coisa do governo aqui, a Selic, não vai passar. Só que para o próximo ano, que vai gerar uma crise maior, e com a pressão de dezembro, que a compra vai querer ser maior por causa do Natal, final de ano, 13º, vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão na inflação aumente. E aí os números de dezembro vai ser visto em janeiro e vai ser o apocalipse. Escuta o que eu tô falando antecipado aqui, hein? Meus queridos, eu cantei a bola que a Selic ia passar de 2 dígitos. Ninguém acreditou. E eu acertei. Eu acertei lá atrás, antes de começar qualquer dúvida. Antes de existir inflação, eu já falei 6 meses antes, só daqui 6 meses vai ter inflação. Antes de tudo, eu já falei como é que ia ser o negócio da Selic, que ia ter que subir, e não ia resolver, e o problema é o dólar. E até hoje ninguém resolveu o problema do dólar, e ele continua brincando aí com a nossa cara. Infomoney. Furo no teto de gastos gera receio de vale tudo, diz Stumberg, que aposta em juro alto por 1 ano. O CEO da Verde Asset vê populismo eleitoral na proposta do governo que viabiliza o Auxílio Brasil e diz que elevar a Selic não basta para conter a inflação. E eu fico muito triste com isso daí, porque se o governo tivesse feito o que eu tinha falado para fazer, que inclusive a direita já tinha falado para fazer há tempos atrás, que era emprego para todos. Exemplo, você, prefeitura, contrate as pessoas que estão desempregadas, coloquem para trabalhar e eu vou pagar um salário mínimo para essas pessoas. Então você coloca essas pessoas, bota para trabalhar 6 horas por dia e quem ganhar um salário mínimo ou só estiver ganhando um salário mínimo, se quiser trabalhar para o governo, pode trabalhar para o governo, que nós vamos pagar um salário mínimo. O salário mínimo deve ser pago pelo governo e não pelas empresas. O salário mínimo das empresas deveria ser no mínimo 2 vezes o salário mínimo. O salário mínimo de qualquer empresa. Então, para mim, tinha que ser assim. O salário mínimo das pessoas é o mínimo para sobreviver. Sobreviver. Agora, se você trabalha, você não pode trabalhar para sobreviver, porque isso seria uma escravidão. Você teria que trabalhar para ter renda, para viver e não sobreviver. Sobreviver, o governo tem que sustentar para sobrevivência, senão como é que faz? Mas para viver, você tem que querer buscar o outro. Então você tem que dar, tipo, o salário mínimo deveria ser compulsório para quem está desempregado e queira receber uma renda do governo, procure a sua prefeitura, procura a junta militar, que eu prefiro a junta militar porque eu sei que vai ter desvio, porque chega na prefeitura e a junta militar e as forças armadas, a junta militar é que pega e designa esses funcionários para as prefeituras para fazer as coisas, arrumar escola, arrumar praça, arrumar não sei o que, vai ensinando, criando ofício, costurar uniforme, fazer não sei o que, fazer produção, certo? E a sociedade, 2 salários mínimos seria o salário mínimo, porque aí você começa a fazer com que tenha renda, porque o que está acabando com o país, o que não está acontecendo é renda, o problema nosso é renda. E esse negócio do teto aí, rapaz, emprego para todos, eu vou falar pra você. Vamos supor que o governo vai pegar 30 bilhões, chutando, 30 bilhões para pagar o auxílio. E para pagar o emprego para todos teria que ser 100 bilhões. Mas se o governo anunciasse 100 bilhões de dívida
para o trabalho para todos, você pode ter certeza de uma coisa: a bolsa não ia cair. Como não, Bruno? Você está criando dívida, mas não ia cair. Porque você está trabalhando, você está movimentando. Você sabe que ia gerar consumo de areia para reformar uma praça, tijolo, ia tinta, ia pessoas indo para cá, indo para lá. Você ia movimentar. E não criar uma ociosidade de dependência. O mercado pensa diferente, viu, gente? Por isso que veio a direita ganhou, porque ela veio com o pensamento do mercado. E o mercado, ele quer aquilo, não isso daí. O mercado não quer isso. O mercado não quer pagar para ninguém trabalhar. O mercado não admite isso. O mercado ele quer meritocracia. Ele fala, vamos pagar o aposentado porque é meritocrato ele receber porque ele trabalhou, mas não é meritocrato dar sem trabalhar. A pessoa precisa fazer alguma coisa, o esforço mínimo. O mercado entende dessa forma, por isso que inclusive que surgiu aí a direita com força. Vamos lá. Infomoney. O Tarcísio, ministro Tarcísio, não crê em ato de grande porte dos caminhoneiros e diz que falta na categoria organização, que pode ser sindicato, que parece que ninguém quer se sindicalizar. Por que não quer se sindicalizar? Porque tem que pagar a taxa. Vamos ficar pagando taxa por mês? Não dá, né? E visão empresarial, isso também falta. Por quê? Porque eles não fazem conta. É igual aqueles comerciantes falam, eu sou um bom comerciante, abre a lojinha e não faz conta. Não vê o quanto que subiu o produto para repor, para não fazer. Então ele fica naquela patinação. O ministro da Infraestrutura diz que profissionais deveriam atuar em cooperativas, é verdade, e aumentar a barganha dos contratantes para absorver custos operacionais. E ele deu uma bela de uma saída. O ministro é muito bom, gente. Esse Tarcísio, ele é bom. O cara é bom, é bom, é bom. Pensa num cara que é bom. E foi político, hein? É, pra você ver como é que não é assim, virou deputado, vira porcaria. Não. Tem muitos bons aí. É que os ruins gostam de aparecer mais do que os bons. Vamos lá. Infomoney. General Motors é a quarta montadora a anunciar layoff por falta de semicondutores. O problema continua afetando a indústria automobilística no mundo todo desde o fim do ano passado e tende a se manter pelo menos até metade de 2022. Então aí mais desemprego, mais parando, mais problemas. Quer mais? Vamos lá. Infomoney. Olha onde está revertendo aí. Taxa de desemprego recua para 13,2%, que continua altíssimo. E esse 13,2% você pode colocar para 25%, porque eu me enquadro como um desempregado. Já faz 4 anos, 5 anos que eu estou desempregado. Porque até agora eu não achei um emprego que pague o que precisa pagar. Você vai procurar emprego, o cara fala, eu pago 1.800. Eu falo, cara, 1.800 eu não consigo pagar gasolina para ir trabalhar e voltar. Por 500 conto não dá, eu fico fazendo meus trabalhos que eu estou fazendo. Então os empregos bons, as coisas já era. E o mercado está se fechando cada vez mais para as pessoas mais adultas, mais velhas. E tem 2 problemas nisso. Um dos problemas é, os adultos não gostam de estudar. Pessoas mais velhas não gostam de estudar. É muito raro. Nós aqui do universalismo gostamos de estudar porque é uma coisa que a gente acaba estudando a espiritualidade. Que é uma coisa que a gente gosta. Então estuda muito. Só que o estudo de programação, de fazer uma coisa não sei o que, a pessoa não gosta de ficar renovando. Ela não entrou no ritmo de renovação. Só que tem um detalhe. A pessoa mais velha, ela é mais responsável. E não é tão loucura, mas é mais responsável. E essa responsabilidade tem um valor e é muito bom. E ajuda muito uma empresa. Porque quando você mescla maior idade com menor idade, normalmente saem algumas coisas interessantes. Pelo menos algumas ideias que podem ser resgatadas de tempos passados que ajudam muito. Exemplo, na área da financeira. As pessoas mais velhas entendem muito mais de inflação, que é o que está acontecendo nos dias de hoje,
do que os mais novos. Ou seja, uma pessoa mais velha para um setor financeiro ia fazer muito mais do que qualquer novo que está lá, por causa da experiência que teve de inflação do passado e saber como que funciona e como é que se resolve as coisas e não deixa a empresa perder lucro. Dica, hein? Vamos lá, dando sequência aqui. Infomoney. Pandemia. A OMS faz recomendações sobre viagens internacionais. Comitê avalia que a vacinação não pode ser a única exigência para viajante. Ou seja, a OMS já está preocupada com essas aberturas novas de novo, que pode fazer com que tudo volte a aumentar de forma descontrolada. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Se eles estão com medo, pode ter alguma coisa aí sim. Infomoney. Bolsonaro diz que governo não tem como pagar precatórios agora. Em entrevista, o presidente afirmou que não haver rompimento do teto de gastos, que não vai haver rompimento no teto de gastos, mas que o governo precisa atender as pessoas que estão passando fome. Sim, mas deveria ser auxílio momentâneo com começo, meio e fim. E aonde está o fim? O que vai se fazer para resolver de fato esse problema, para fazer as pessoas terem o emprego delas? Não deveria entrar o tal do emprego para todos? Pois é, senão não vai resolver nunca esse problema, essa questão. Vamos lá, e a coisa tá ficando feia. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E para encerrar, Folha. CPI troca elogios com Aras. Ih, estão amiguinhos. Esse é o tchan do negócio. Essa é a parte do título que eu fiquei ressabiado. Mobiliza Congresso e mantém força-tarefa para responsabilizar Bolsonaro. Ou seja, vai manter o grupo como se fosse os caras para fazer o que eu falei ontem, fazer as entrevistas e tudo mais, e tal lá, para auxiliar nas dúvidas, né? Porque aparece na televisão, auxiliar e tal, não sei o quê. E eles estão mobilizando o Congresso. Isso é complicado. E esses negócios com o Aras também é delicado, porque são as duas partes que podem fazer feder essa situação. Meus queridos, que hoje seja um dia maravilhoso, incrível para todo mundo. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.